Olha, para a gente analisar os impactos econômicos e os desafios dessa transição, a gente conversa agora com o pesquisador do FGV IBRE, Fernando de Holanda Barbosa Filho. Fernando, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui no Money. Bom dia, Vitor, tudo bom? Tudo certo. Fernando, eu queria começar perguntando exatamente sobre esse parecer, né? A gente teve, portanto, a apresentação do relatório do deputado Léo Prates com esse parecer prevendo a redução de 44 para 40 horas, sem redução salarial, em até 14 meses depois da promulgação da proposta, isso antes desse pedido de vista por parte do deputado Maurício Marcon. Dentro dos ditames daquilo que a gente conhece hoje, teoricamente, a gente vai ter um aumento do valor da hora trabalhada em cerca de 10%. Eu queria entender o que a gente pode esperar como uma resposta por parte dos empregadores. Há uma perspectiva de um incremento de forma significativa do desemprego, da pejotização? Eu queria entender exatamente esse cenário vislumbrado por vocês. Vitor, assim, a primeira coisa que a gente observa de forma imediata é que a redução dessas 4 horas ao longo de 60 dias cai 2, ano que vem mais 2, você vai ter uma redução da jornada de trabalho próxima de 10%. Dado o baixo crescimento da produtividade, isso vai reduzir a produtividade do trabalhador brasileiro e aumentar o custo das empresas. Obviamente, o que a literatura mostra, em geral, quando você tenta fazer isso mantendo o salário, ou seja, por lei, ou seja, a lei impõe que todos tenham a mesma redução, não é algo negociado ou conversado. Em geral, o que acontece, o primeiro efeito é um aumento da rotatividade. Ou seja, a empresa vai trocar aquele trabalhador caro pelo mais barato. Como está se mantendo o salário, aquele trabalhador que eventualmente ele ganha acima do piso da categoria, espera-se que haja um aumento da rotatividade desse trabalhador, se contratando um trabalhador mais barato. Além disso, muitas vezes se pensava na redução da jornada de trabalho como um mecanismo para aumentar o emprego. Os dados mostram que, em geral, essa redução de jornada ela não vai ter aumento do emprego. Ela pode ter redução ou não, mas mesmo se você mantiver o nível de emprego, trabalhando menos horas, a produção deve cair, porque o trabalhador ele está trabalhando menos horas, mesmo ele mantendo a sua produtividade ou tendo algum ganho, é difícil olhar para um mercado de trabalho que, ao longo dos últimos anos, desde a pandemia, teve ganho de produtividade zero, que a simples redução da jornada de trabalho faça com que o trabalhador se torne mais produtivo. Então, deve ter uma perda de faturamento. E para aquele trabalhador que ganha comissão, também é de se esperar que o salário médio dele caia, porque vai ser mantido o piso, vai ter mantido o salário, mas aquela comissão tende a cair. Então, a nossa preocupação é que justamente aquele trabalhador que a emenda, que a proposta de lei visa beneficiar, ele acabe sendo, no final das contas, prejudicado. Porque, com o aumento do custo, é de se esperar uma mudança na forma que as empresas têm de contratar, porque o trabalho está ficando relativamente mais caro. Fora com o trabalho ficando relativamente mais caro, como você traz, Fernando, há uma perspectiva também de um impacto inflacionário, do repasse desses custos também para o preço final de produtos e serviços? Sem dúvida nenhuma. Na hora que a firma enfrentar esse aumento de custo, ela vai repassar para o preço. E, no final de contas, esse aumento de preço vai significar bens e serviços mais caros para esse trabalhador que está supostamente tendo esse aumento. E um último comentário, embora a gente observe, quando tem essas mudanças, um aumento do salário por hora trabalhada, porque a jornada cai, em muitos casos o salário mensal cai. Veja só, o salário hora sobe, o salário mensal cai. Como explicar isso? Justamente porque as empresas aumentam a rotatividade. E num país como tem informalidade como o nosso, aquele trabalhador que estava ali no limite entre a produtividade e o seu salário, ele corre o risco de ficar mais caro, perder o vínculo formal e acabar também ingressando na informalidade. Então, tem bastante incerteza. Obviamente, o nosso papel aqui não é falar que é certo ou errado, é só mostrar que a proposta ela não tem somente benefícios, ela tem riscos. Isso é algo que nesse debate está sendo um pouco esquecido. Fazer todos os elementos para que a população tenha, inclusive, noção e todo um arcabouço para entender o que está sendo discutido no Congresso Nacional. Fernando, você mencionou na sua primeira resposta a produtividade.
Temos uma publicação, um levantamento da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostrando que o Brasil trabalha em média 38,9 horas por semana, muito distante, por exemplo, do que a China trabalha, cerca de 46 horas trabalhadas por semana, a Índia 45 horas trabalhadas. Os Estados Unidos têm uma média menor, mas fazendo essa correlação, inclusive, com a produtividade, a gente tem uma produtividade por hora do Brasil de cerca de 21 dólares e 17 cents, também segundo dados da OIT, enquanto os Estados Unidos têm uma produtividade baseada na paridade de poder de compra de mais de 80 dólares a hora. Queria entender quais são os desafios para que se atinja um nível de produtividade por hora trabalhada superior, para que o Brasil tenha um incremento do ponto de vista dessa produtividade que a gente vem discutindo, muito baixa aqui no Brasil. Então, Vitor, tem duas coisas que você mencionou. Uma é essa redução a comparação da jornada. Desde a década de 80, a nossa jornada de trabalho tem reduzido de forma gradativa, alguma coisa como próxima a 0,5% ao ano que a jornada vai caindo. Ou seja, lá no começo da década de 80, a gente trabalhava mais de 45 horas, ao longo do tempo foi caindo. Na Constituição de 88, a média de hora trabalhada já era em torno de 44, aí teve a modificação legal para 44, como era uma média, tinha gente que trabalhava acima e abaixo, ela cai desde então e hoje a jornada média, incluindo trabalhadores formais e informais, está na faixa das 38 horas semanais, como você falou. Só que o trabalhador informal ele trabalha jornadas menores do que o trabalhador formal. O que quer dizer que, quando a gente fala de produtividade, em geral, a produtividade de um posto de trabalho formal ela é maior do que a do posto do trabalho informal. Então, numa economia que tem dificuldade no aumento da produtividade, a gente vai reduzir a carga horária justamente daquele trabalhador mais produtivo, o que pode ser um problema. E o último fato sobre produtividade ela depende não somente do trabalhador. Quando a gente fala que a produtividade do trabalho no Brasil é baixa, a culpa não é somente do trabalhador brasileiro, tudo mais está certo. Ou seja, a gente tem um problema que é de competitividade do país. Ou seja, quando a gente pegava todos aqueles dados do Doing Business, o Brasil tinha problemas burocráticos, a gente tem problemas de regulação, tudo isso que contribui para uma baixa produtividade. Pouco capital para o trabalhador e também um trabalhador relativamente pouco qualificado. Então, para ampliar a produtividade, infelizmente, não tem bola de prata, é só fazer isso que vai dar certo. São várias medidas que a gente tem que fazer para melhorar o ambiente de negócios, para melhorar a qualificação profissional, fazer uma qualificação profissional voltada para o mercado de trabalho, porque não basta você qualificar alguém e dar anos de estudo em algo que o mercado não está mais demandando. Então, é uma conjunção de coisas para você ampliar a produtividade. E a preocupação que sai quando você compara a produtividade com a jornada de trabalho é porque redução da jornada de trabalho não vai virar aumento da produtividade. Na verdade, em geral, acontece ao contrário. A economia vai tendo ganhos de produtividade, uma parte desses ganhos de produtividade vira um aumento de salário e a outra, nas negociações, vira redução da jornada de trabalho. É por isso que você observa uma jornada mais baixa nos países ricos. Eles não são ricos porque a jornada de trabalho é mais baixa. A jornada de trabalho é mais baixa porque os trabalhadores mais produtivos passaram a ganhar mais e demandar um tipo de bem, que é o lazer. O lazer é um bem que a gente demanda. E quando você demanda lazer, você deixa de trabalhar. Então, a sua renda aumenta, você passa a querer mais tempo livre e, com isso, você reduz a jornada de trabalho. Ou seja, parte dos ganhos de produtividade viram aumento da renda e parte viram redução da jornada. Numa economia que tem, historicamente, um crescimento da produtividade muito baixo como o nosso, uma redução da jornada via mudança de lei gera alguns riscos que a gente vai ter que avaliar o resultado mais na frente. Conversei com Fernando Holanda Barbosa Filho, pesquisador do FGV Ibre. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de sempre de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, o prazer foi meu.